Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor continue sendo derramada sobre nós, enquanto nós ouvimos a sua palavra. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versos 13 a 15. Nós vamos dar continuidade à exposição do Sermão do Monte, a vida e a ética do reino. Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Pede para fechar um pouco. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus os abençoe com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, palavra viva, poderosa, eficaz, que é capaz de penetrar o nosso coração, o mais íntimo do nosso ser, pela operação do Teu Espírito Santo, e nos transformar, nos santificar, nos guiar, Senhor, à obediência à Tua vontade. Pedimos, ó Deus, que o Senhor remova os impedimentos do nosso coração, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Nos ajude, Senhor, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, nos dê clareza e nos dê também, Senhor, boa disposição, graça, boa vontade para obedecermos a palavra do Senhor. E assim, ó Deus, possamos cumprir o Teu querer, cumprir a Tua vontade soberana e glorificar o Teu santo nome na terra. É a nossa oração, ó Deus, no nome santo, bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, eu creio que vocês devem se lembrar, a maioria, da história de um jovem que, ao se formar numa escola técnica de regime de internato, volta para a sua igreja e então procura o pastor e diz: Pastor, graças a Deus, ninguém descobriu que eu era crente lá. A razão por que ele fez isso foi porque aquela escola tinha uma tradição de fazer trotes com cristãos, com alunos cristãos, e às vezes ter trotes até agressivos, violentos, de fazer os alunos fazerem coisas até degradantes, porque eram cristãos. E ele volta para o pastor e diz: Pastor, graças a Deus, estudei lá 4 anos e ninguém descobriu que eu era crente. O pastor pôs a mão na cabeça e disse: Eu não sei se eu rio ou se eu choro. Bem, irmãos, essa fala desse jovem mostra algo muito perigoso. Talvez ele foi corajoso o suficiente para admitir o que muitos cristãos fazem e não têm coragem de dizer, de serem omissos quanto ao seu testemunho, quanto à sua vida cristã diante da sociedade, diante do mundo. Biblicamente, irmãos, não há espaço para uma fé secreta no cristianismo. Não há espaço para uma fé secreta, nem que negue ou esconda deliberadamente, por livre vontade, a sua identidade cristã ou o seu padrão de vida, para que outros não descubram que você serve a Cristo. Além de incoerente, agir assim é contrário à natureza do crente verdadeiro. O crente verdadeiro é descrito pelas Escrituras
como uma testemunha de Jesus Cristo, uma testemunha do Rei. E a palavra no Novo Testamento para testemunha é martireo, de onde vem a palavra martírio. Então, o mártire é aquele que entrega a sua vida pelo testemunho da verdade, que dá a sua vida pelo testemunho da verdade. Assim, o cristão é aquele que dá testemunho da verdade, dá testemunho de Cristo pela palavra e pela vida, tanto pelas palavras quanto pelas obras. Seguir a Cristo implica em uma identificação pública com o Senhor Jesus Cristo e com o seu povo, com a sua igreja. João Calvino disse que a fé que não se atreve a professar a Cristo é uma ficção, não é fé genuína, é uma mera sombra de fé. Não é fé genuína, é só sombra, é só sinal, não é fé verdadeira. O contexto em que esses versos estão, esses poucos mais profundos versos estão, é o Sermão do Monte que nós iniciamos na semana passada, a exposição. O ensino do Senhor Jesus sobre a vida e a ética do reino de Deus. Como devem viver os cidadãos do reino dos céus dentro do reino, enquanto seguem o rei, enquanto caminham com o rei, aguardando o seu retorno glorioso. Jesus, nesse texto, usa duas imagens bem comuns do nosso dia a dia. Duas imagens que nós convivemos com elas diariamente, por necessidade. Nós usamos o sal diariamente, mesmo as pessoas com uma dieta mais restrita, que tem pressão alta, vão usar um pouco de sal, ou pelo menos um tempero que ajude a melhorar o sabor da comida, porque o sal é muito importante para o nosso paladar. Da mesma forma, a luz, mesmo que você não tenha energia elétrica na sua casa, se você não tem, você arruma uma vela, uma candeia, você acende o fogo, mas você precisa de luz, você usa a luz diariamente. Essas duas figuras, utilizadas por Jesus como metáforas, descrevem tanto a influência quanto o testemunho do crente diante do mundo, enquanto ele caminha aguardando o retorno do seu rei. São dois elementos que não podem passar desapercebidos. São dois elementos que, se faltar, você percebe, e se tiver presente, você também percebe. O sabor do sal e a claridade da luz são facilmente percebidos. Quando você coloca um pouquinho mais de sal na comida, todo mundo percebe, a comida está salgada. Se faltar o sal também, percebemos, a comida está sem sabor, a comida está sem sal. Quanto à luz, quando tem uma luz acesa no ambiente escuro, por menor que ela seja, ela será identificada. Apaguemos as luzes desse salão, apaguemos todas as luzes ao nosso redor e alguém risca um palito de fósforo, já é suficiente para percebermos a presença da luz num ambiente de escuridão. Assim, a sua ausência também é percebida. Quando não há luz, logo se percebe, porque a escuridão toma conta do lugar. Dessa maneira, meus irmãos, o Senhor Jesus está mostrando que a natureza do verdadeiro discípulo, a natureza do verdadeiro cidadão do reino dos céus, inegavelmente faz com que ele tenha uma influência no mundo e que ele seja uma testemunha do Evangelho. Não ser uma influência no mundo e testemunha do Evangelho é negar a própria natureza de Cristo em você, a própria natureza cristã que você assevera ter. Você diz, você afirma ser crente, mas se você não tem feito isso, você está negando a sua própria natureza, porque todos os que foram chamados por Cristo Jesus receberam a graça de ser sal da terra e luz do mundo. Por isso Jesus começa com essa afirmação bem categórica. Ele não diz assim: olha, se esforcem, porque vocês podem ser, se vocês se esforçarem, vocês podem ser sal da terra. Se vocês forem bons crentes, vocês podem ser luz do mundo. Não, ele não faz isso. Ele parte de uma afirmativa factual, de um fato. Vocês são o sal da terra.
Vocês são a luz do mundo. Portanto, façam a diferença que vocês devem fazer. Vivam de acordo com essa natureza que é dada por Cristo, que é dada por Deus a você. E assim, então, nós podemos resumir o ensino desses versos da seguinte forma: os discípulos de Cristo são chamados por Deus para viverem como cidadãos dos céus, no reino de Deus, perante o mundo, de forma notável e influente, dando testemunho da verdade do Evangelho, por palavras e por obras, a fim de que a glória de Deus seja vista dos homens, a fim de que Deus seja glorificado pelos homens. Assim, olhemos para o texto e vejamos quais as implicações dessas verdades ensinadas por Jesus aqui. A primeira metáfora é o sal. Ele começa no verso 13 dizendo: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal para essa terra, para esse mundo sem sabor, sem vida. E esse mundo em podridão, em decomposição. Mas ele diz: olha, se o sal vier a ser insípido, como você pode restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, jogado no chão e pisado pelos homens, desprezado pelos homens. Um sal sem as suas propriedades reais, um sal sem as suas propriedades naturais, não tem qualquer valor, só serve para descarte. Mas quais são as propriedades do sal? E por que Jesus usa o sal como figura da vida do crente, figura do cristão para esse mundo? Em primeiro lugar, porque o sal tem a propriedade de preservar. Eu creio que aqui todo mundo já teve a experiência de conhecer as razões, de saber os motivos, por que é que no passado se salgava a carne. E que fez essa iguaria tão apreciada por nós, que até hoje não há necessidade de continuarmos salgando a carne, porque temos geladeira, mas nós continuamos salgando a carne, porque nos acostumamos com aquele sabor bom da carne de sol, ou da carne salgada, da carne de sal, né? Aquela mais seca, que é a carne seca, que é usada para fazer pratos aqui no Pará, no Nordeste, no Norte todo, no Nordeste e em todo o Brasil. É uma iguaria da nossa nação, do nosso país, faz parte da nossa culinária, mesmo sem ter necessidade. Mas surgiu por quê? Por causa da necessidade de preservar nos lugares onde não tinham onde conservar a carne. Matava-se um boi na fazenda, na roça, e não tinha geladeira, não tinha freezer para guardar a carne, conservar a carne. Assim, salgava-se a carne e colocava essa carne ao sol para que ela pudesse desidratar e guardada, ela não ia deteriorar-se, ela não ia estragar, não iria apodrecer e poderia ser consumida no decorrer do tempo. Então, a primeira propriedade do sal é de preservar. O sal impede a decomposição. O sal impede a corrupção da carne. A segunda propriedade do sal é que o sal dá sabor. E essa é a nossa experiência diária, né? Do uso do sal para acentuar os sabores. A comida, ela tem os seus sabores naturais, mas os seus sabores são realçados à medida que nós acrescentamos sal na receita. É um prato, uma comida diária que eu aprecio muito e eu sei que outras pessoas apreciam. Batatinha com carne moída. É uma delícia, não é? Mas faça uma batatinha com carne moída sem sal. Você não achará tão gostoso. O sal realça os sabores da carne, realça os sabores da batata. O sal realça os sabores da sua salada. O sal realça os sabores do seu churrasco. E até mesmo receitas doces, quando você coloca uma pitadinha de sal, o sabor parece que ajusta. O sabor daquele doce parece que ajusta. O sal ajuda a ajustar o sabor, a dar sabor ao alimento. Ele realça e torna o alimento mais agradável ao paladar. Bem, o Senhor Jesus usa essa figura exatamente por causa dessas duas propriedades. Primeiro, para falar sobre o testemunho de vida santa que o crente deve ter.
todos os que foram chamados para Cristo também devem assumir imediatamente uma postura de santificação de vida. A vida do crente deve ser uma constante busca pela santidade, um constante testemunho de vida santa perante o mundo. E a santidade do crente, a santidade atribuída por Deus ao crente, e que o crente dá testemunho ao viver de modo reto, ao ter um proceder correto no mundo, além de preservar o seu próprio coração, ajuda a preservar a moral no mundo. É por causa da presença da igreja, é por causa da presença dos santos, dos crentes, daqueles que têm adotado a verdade de Deus como padrão de vida, é que esse mundo não está pior do que poderia estar. O sal, então, ele tem essa propriedade de conservar, de preservar o que pode ser deteriorado. Jesus usa uma referência aqui a respeito do sal que talvez nós estranhamos, porque o sal, pelo que nós sabemos, pode ser guardado por muito tempo. Nós guardamos sal por muito tempo e o sal não altera o seu sabor. Mas Jesus disse que se o sal perder o seu sabor, ele deve ser jogado fora, lançado para ser pisado pelos homens. Por quê? O sal que nós conhecemos hoje é o sal refinado, o sal que foi tratado, purificado. Então ele tem só o extrato mesmo, ou o sal mesmo, que é usado para as receitas, para o tempero. Não tem mais nenhuma mistura. Mas naquele tempo, o sal era proveniente em grande parte do Mar Morto, que vinha de depósitos minerais que tinham outros minerais, como calcário e outras coisas assim. Então, o sal vinha misturado a outros minerais e eles não tinham as tecnologias que nós temos hoje para separar o sal daqueles outros minerais. E com o passar do tempo, o sabor daquele sal natural ia diminuindo, ia perdendo. Ele não era quimicamente tratado ou quimicamente puro como o que nós usamos hoje. Ele era misturado e podia perder o seu efeito com o passar do tempo. E assim, era jogado fora, era descartado como terra, como poeira, jogado ao chão, jogado ao solo para ser pisado pelos homens. Aqui Jesus usa essa figura exatamente para mostrar que é triste, que seria lamentável, profundamente triste, se um crente chegasse nessa situação, de não ter qualquer influência no mundo, ao ponto de tornar-se desprezível, ao ponto de tornar-se desnecessário, ineficaz para o mundo. Infelizmente, meus irmãos, alguns que professam a fé têm vivido de forma tão irrelevante no mundo, porque eles não zelam por uma vida santa, não zelam pelo testemunho do Evangelho, ao ponto de que as suas vidas não exercem qualquer influência e não faz qualquer diferença no ambiente onde eles estão. Se você trabalha num lugar onde a imoralidade é um padrão e a sua presença não diminui a imoralidade no ambiente do seu trabalho, é o momento de você começar a avaliar a sua influência naquele ambiente. No início, logo quando na adolescência eu tive coragem de parar de mentir para os meus colegas e dizer que eu não era crente, que eu só ia na igreja com a minha mãe, quando eu comecei a dizer, não, eu sou crente, eu me incomodava profundamente quando eu chegava na roda, na hora do recreio, junto com os meus colegas, e alguns diziam, ei, para de falar essas besteiras aí que o Antônio chegou. E eu queria saber qual era a besteira que eles estavam falando. Só que eram piadas imorais, eram coisas inconvenientes, que eles falavam quando eu não estava na presença deles, mas que quando eu chegava, eles mudavam de assunto. Parem de falar que o Antônio chegou. E eu tenho certeza que isso aconteceu com outras pessoas, no ambiente escolar, no ambiente de trabalho. Muda de assunto, que a fulana chegou, que o fulano chegou. A sua presença exerce uma influência, porque você tem um padrão de vida santa, você tem um padrão de falar santo, um padrão de comportar santo, que faz diferença e que exerce influência. Mas se
Você já não é mais aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Se você já é um daqueles que se assenta para escarnecer com os escarnecedores, então você não terá problema, não verá problema em não somente rir das piadas imundas que eles contam, mas de também se associar a eles e começar a contar piadas imorais. De não somente participar passivamente das conversas impróprias, inapropriadas, mas daqui a pouco começar a fazer parte delas e dar as suas contribuições para a deterioração do ambiente. Infelizmente, isso é uma realidade. Mas o que Jesus faz aqui é chamar os seus discípulos à realidade de quem eles são. Vocês são o sal da terra. Você já viu sal não salgar? Se vocês são sal, sejam sal, salguem o lugar onde vocês estão. Se vocês são sal, façam diferença no ambiente em que vocês estão. Preservem a moral, os bons costumes no lugar onde você está. As más conversações corrompem os bons costumes, disse o apóstolo. Nós temos que tomar cuidado porque nós podemos nos tornar participantes nas obras das trevas, coisas que só mencionar é vergonhoso, mas que alguns crentes estão tomando parte. Que tipo de sal você é? Um sal que perdeu o sabor e se tornou desprezível, como aquele que era usado nos tempos bíblicos e que pode agora ser lançado fora, jogado ao chão, desprezível, sem efeito, sem valor? É algo que nós precisamos refletir profundamente sobre que impacto a nossa presença no mundo, a nossa presença nos ambientes, na família, na escola, no trabalho, na sociedade, que impacto a nossa vida cristã tem causado, tanto de modo pessoal, particular, como de modo coletivo, como a nossa igreja, como a Igreja Presbiteriana da Graça, a Congregação Presbiteriana da Graça, tem impactado a sociedade e o mundo com a sua presença. O mundo é melhor porque nós estamos aqui? A nossa igreja faria falta se ela desaparecesse daqui? Talvez nós precisamos considerar, porque muitos crentes estão se tornando irrelevantes no lugar onde eles estão. E se eles saírem daquele ambiente, eles não farão falta alguma, porque eles não têm qualquer impacto naquele ambiente, qualquer influência naquele ambiente. E sem ter influência, sem ter impacto, o testemunho do evangelho é prejudicado. O testemunho da salvação é prejudicado. Porque quando nós pregamos, as pessoas compararão as nossas palavras com o nosso proceder. O nosso procedimento, o nosso comportamento podem abonar ou desabonar a nossa mensagem. É claro que a mensagem do Evangelho é muito mais poderosa do que nós e do que as nossas trapalhices, as nossas desobediências, mas nós podemos estar prejudicando o testemunho do Evangelho por não estarmos agindo de acordo com as nossas propriedades, com a nossa natureza, a nossa nova natureza dada por Deus em Cristo Jesus. Sejam sal e façam diferença, influenciem o lugar onde vocês estão. A segunda propriedade do sal é dar sabor à vida. E a presença do crente, a presença do crente no ambiente onde ele está, deve fazer a vida ser diferente. Já compartilhei com os irmãos aqui como eu tinha a tendência de ser murmurador e reclamão quando eu encontrava pessoas que estavam reclamando. Até que um dia, numa parada, num ponto de ônibus, duas senhoras começaram a reclamar da vida, reclamar da economia, reclamar do país, e puxaram conversa comigo, e eu, pastor, comecei a reclamar junto com elas, a falar mal junto com elas e tal. E depois de um tempo, ouvindo uma conversa das irmãs, eu vi a minha esposa compartilhando com
uma senhora, que nós deveríamos aproveitar essas oportunidades para falar de Cristo, para falar da esperança que há no Evangelho. E eu confesso que mesmo sem ninguém saber que eu tinha feito aquilo, eu fiquei envergonhado por ter perdido uma oportunidade de testemunhar de uma viva esperança que nós temos em Cristo Jesus. Mas o que eu fiz? Me associei aos murmuradores para falar mal e diminuir a esperança dessa forma. Sim, uma das propriedades do sal é dar sabor. O crente, como sal da terra, deve dar sabor à vida, trazer esperança, manifestar o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é alegria, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. O fruto do Espírito Santo é o caráter de Cristo sendo manifestado em nós e através de nós. É claro que de uma forma muito pequena, ínfima, em relação à beleza e à grandeza do caráter de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos o caráter do Senhor sendo formado em nós. Por isso, não percamos a oportunidade de dar sabor à vida das pessoas, de dar testemunho de esperança, de vida para aqueles que estão sem esperança e sem vida. Façamos diferença, sejamos uma influência benéfica, abençoadora para as pessoas ao nosso redor. João Calvino diz que o sal, por sua natureza, evita que as coisas se corrompam. Assim, nós, os cristãos, somos chamados a conservar a pureza da doutrina e a santidade da vida em meio ao mundo que está corrompido pelo pecado e se corrompendo cada vez mais. É nosso papel pregar a mensagem, dar esperança, preservar a pureza da doutrina da igreja e a santidade da igreja, a santidade da vida, pelo nosso proceder no nosso dia a dia. Deus tem nos concedido graça para isso. É parte da natureza daqueles que receberam a graça do Espírito Santo. Não é nada extraordinário o Senhor exigir de nós isso, porque Ele deu toda a graça necessária para que nós possamos viver desse modo, viver de modo santo e testemunhando da vida do Senhor no mundo onde nós estamos. Assim, como a advertência para os discípulos é que o sal sem sabor é lançado fora, cuidado para que a sua vida não seja uma vida sem sabor e sem qualquer relevância ou impacto ou influência nesse mundo. O que seria essa vida sem sabor? O que seria esse sal sem sabor? Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam maus e que eles teriam um comportamento vil diante do mundo. E que esses homens, esses mesmos homens maus e vios, teriam aparência de piedade, negando, contudo, a sua eficácia. Negando, contudo, a eficácia da piedade, o poder da piedade. O que isso significa? Significa que essas pessoas podem até viver com uma aparência de piedade, uma aparência de espiritualidade, de vida cristã. Mas a sua vida no íntimo nega isso. O seu proceder no íntimo, quando ele é colocado nas circunstâncias, ele é apertado pela vida, ele demonstra que de fato é falsidade. É apenas aparência, é apenas fumaça. É orvalho que se seca ao primeiro raiar do sol. Assim, meus irmãos, cuidado com a aparência de piedade. Cuidado com a aparência de vida cristã. Aparência não faz qualquer diferença. Vida cristã real, vida cristã verdadeira. Aquela vida que é submissa a Cristo, que é dependente do Senhor, que é devota, que é dedicada ao Senhor, de um modo simples. Lendo a palavra de Deus, orando diariamente, constantemente, buscando, zelando para que o seu procedimento seja um testemunho para o mundo. Essa vida simples, uma vida simples de cristão, fará a grande diferença. Você talvez
seja aquela pessoa que goste de temperos, ervas finas e pimenta e algumas outros acréscimos. Mas você pode colocar todas as ervas e temperos e pimenta numa comida que ela não terá o mesmo sabor se ela não for temperada com sal. No entanto, se você tem uma boa peça de picanha e você só tem sal e fogo, você terá o melhor almoço do dia. Porque só o sal fará a diferença. Alguns de nós estão tentando enfeitar as nossas vidas demais, com ervas finas e pimenta, mas não estamos sendo sal. Não estamos sendo sal, atribuindo sabor, dando sentido à vida. A nossa oração deve ser: tenha misericórdia de nós, Senhor, para que não sejamos crentes sem sal, crentes sem sabor, crentes sem vida, crentes sem influência, sem relevância, sem impacto nesse mundo mau. A segunda figura que o Senhor Jesus usa está nos versos 14 e 15. E essa figura é usada de duas formas diferentes aqui nos versos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Mais uma vez, Jesus faz uma afirmação factual. Ele está descrevendo um fato. Ele não está falando de uma possibilidade, de uma probabilidade. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são luz. Portanto, vivam como luz. E aí ele, dessa figura, a luz, da metáfora da luz, ele usa em duas situações em que a luz é usada. Em primeiro, como iluminação pública. É impossível tentar esconder uma cidade iluminada. É impossível. Uma cidade iluminada, por mais que você se esforce, talvez fazer uma cortina de fumaça, colocar fogo para formar uma cortina de fumaça, ainda assim, o brilho da luz brilhará por trás da fumaça. Não tem como esconder uma cidade. Especialmente quando essa cidade está construída sobre uma montanha, quando ela está edificada sobre um monte. É impossível esconder uma cidade iluminada no período da noite. De dia, talvez até seja fácil esconder. É só você pintar as casas nas cores da natureza, do ambiente ao redor, que certamente ficará mais difícil de identificar de longe que ali tem uma cidade. Mas durante a noite é inevitável. Quando se acendem as luzes, logo se saberá. Dá para saber até o tamanho da cidade. Se é uma pequena vila, um povoado maior, uma cidade de médio porte ou uma grande metrópole. Você saberá até o tamanho daquela cidade pela quantidade de luz que há naquela cidade. Por isso, é impossível esconder uma cidade iluminada, edificada no alto do monte. O segundo uso é do uso para iluminar o interior da casa. Ele diz: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de um vaso, debaixo de um recipiente, esconde embaixo da cama. Ninguém faz isso, porque o natural é acender uma luz e colocá-la no alto para que ela possa iluminar. Quando nesse período era usado luz natural, fogo, lamparinas e candeias, elas eram colocadas num suporte, numa parte mais alta da casa, para que pudesse iluminar toda a casa. Mesmo agora que nós temos energia elétrica, quando a gente coloca luz na parte mais baixa da casa, é só para decoração. Luz indireta, luz reflexiva na parede, mas é só para decoração. Quando nós queremos iluminar o ambiente, olha o que nós fazemos. Colocamos luz no teto, colocamos num lugar alto para que ela possa iluminar todo o ambiente. Assim, Jesus usa essas duas situações em que a luz é usada também para falar da vida do crente, das propriedades, da natureza do crente em relação ao mundo. A primeira propriedade da luz é que ela dissipa as trevas. Como eu disse, se apagarmos a luz desse salão
e alguém riscar um palito de fósforo, alguém ligar uma lanterna de celular, já é suficiente para percebermos que há luz no ambiente. A luz, a presença da luz, elimina, dissipa a escuridão. A luz vence a escuridão. Além disso, a luz revela. Quando nós estamos com uma roupa suja, se o ambiente é escuro, ninguém percebe que há sujeira na nossa roupa. Mas quando a luz é forte, quando a luz forte é ligada, logo nós tentamos esconder a sujeira da nossa roupa. Porque nós nos sentimos incomodados que a luz está revelando algo sobre nós. Eu me lembro de uma situação que eu fui para um boliche com os jovens da igreja. E eu fui com uma blusa preta. E estava tudo bem, né? Blusa preta. É difícil ver alguma coisa em blusa preta. Tinha umas bolinhas, meu filho, isso aqui de noite ninguém nem vai perceber. Só que quando nós chegamos no boliche, tinha luz negra. E a luz negra realçou todas as bolinhas brancas da minha blusa preta. E eu fiquei incomodado, arrancando bolinha. Ao ponto de eu chegar e tirar a blusa, porque eu estava com vergonha do monte de bolinha branca que a luz negra revelava na minha roupa. Nós sabemos que a luz tem essa propriedade, a luz revela o que está sujo, a luz revela o que está oculto, a luz mostra o que está errado. Essa é a segunda propriedade da luz. Mas há uma terceira. A luz também pode servir de guia. Além de ela servir para iluminar o caminho, ela pode também ser um ponto fixo no lugar para indicar uma direção. É assim que os faróis funcionam. Os faróis são torres altas com uma luz acesa para indicar para os navegantes que aquele lugar tem um pedregal, como que fala? Ou que aquele lugar tem, logo à frente tem um porto, um lugar seguro onde eles podem atracar. Também, se você está viajando de noite e você não conhece o lugar e você está com medo de continuar a viagem, quando você vê uma luz, uma pequena vila na frente, algum reflexo de luz, você logo se alegra e você continua dirigindo naquela direção, dizendo, tem cidade ali, vamos parar naquele lugar. A luz guia, a luz dá a direção. Assim, Jesus usa a luz para falar da propriedade do crente no mundo. Como que o crente deve viver no mundo? Nos tempos de Jesus, as cidades edificadas no monte, certamente não tinha iluminação pública como nós conhecemos agora. Mas as casas tinham janelas e ligavam-se luzes dentro de casa. E mesmo o brilho pequeno das luzes dentro dos lares era suficiente para alguém vindo de longe identificar que ali tinha uma cidade. Essas vilas, construídas em elevações, eram visíveis de longe à noite, mesmo que as luzes fossem fracas, não fossem luzes fortes como as que temos hoje. A iluminação doméstica eram lâmpadas a azeite, colocadas sobre suportes para iluminar a casa, iluminar o ambiente. Mas não se podia esconder também a luz quando se colocava a luz no lugar, no suporte onde deveria ficar. É impossível esconder a luz. Assim o Senhor Jesus quer nos mostrar como o testemunho do crente deveria ser visível para o mundo. Como a pregação do testemunho, a pregação do evangelho e o testemunho cristão deveriam ser visíveis no mundo. As Escrituras dizem, e o próprio Jesus diz, que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz verdadeira. O cristão apenas reflete essa luz. Assim como a lua reflete a luz do sol. Às vezes nós saímos numa noite iluminada, numa noite enluarada, nós olhamos para o céu e dizemos, nossa, como a lua está brilhando hoje. Não é a lua que está brilhando. É o sol que está brilhando. A lua apenas reflete a luz do sol. Assim somos nós. Nós apenas refletimos a luz de Cristo no mundo.
Mas o próprio Senhor Jesus é que nos chama de a luz do mundo, ou luzeiros do mundo. A vida cristã deve ser visível e pública, não oculta, por medo, por conveniência, por vergonha. Não deve ser. Ela deve ser uma vida pública. As boas obras dos crentes devem ser um farol para o mundo, iluminando quando refletem o caráter de Cristo, refletem o modo como que Cristo agiria, o modo como Cristo agiria no mundo. Assim, o nosso procedimento, o nosso testemunho, a nossa proclamação do Evangelho apontam para Cristo, refletem a glória de Cristo e dão ao mundo o conhecimento da glória e da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O testemunho é ativo. O sal, na primeira figura, talvez a influência moral só pelo seu viver, só pelo seu procedimento correto dentro dos ambientes onde você está, já faz diferença. Mas o efeito da luz, a luz precisa ser ligada. O sal você não precisa fazer nada com ele já é sal, ele já tem sabor. A luz precisa ser acesa, a luz precisa ser ligada, tem que ter uma postura ativa. Isso indica que você deve proclamar a sua salvação, a salvação do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Você deve ser uma testemunha, um proclamador do Evangelho, para que possam ver a glória do Senhor. Jonathan Edwards disse que a vida dos crentes, a vida dos santos, é o meio pelo qual a luz do Evangelho brilha no mundo, dissipando a escuridão da ignorância e do pecado para a glória de Deus. Por que Deus colocou uma Bíblia na sua mão? Deus operou no decorrer dos anos para que 40 homens diferentes, mais de 40 autores, num período de mais de 1.600 anos, em 3 continentes diferentes, escrevessem a palavra de Deus, a Bíblia que você tem nas suas mãos. Depois de escrita, Deus mesmo usou diversos homens e diversos meios para preservar essa palavra escrita numa época que a preservação de escrita era precária. Para preservar essa palavra escrita, para que um dia ela pudesse chegar nas mãos de João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida, um tradutor português, traduzisse essa Bíblia para o português, para a sua língua, para o seu vernáculo, para que você pudesse conhecer a luz do Evangelho, a luz e a glória de Cristo, e você pudesse ser salvo pela graça do Senhor. Não foi por acaso que Deus colocou uma Bíblia em sua mão. E não foi por acaso que Deus colocou o seu Espírito Santo em você. Foi para que você seja luz, testemunha do Evangelho, onde você for, onde você pisar. As boas novas do Evangelho são anunciadas pela igreja. A glória de Cristo é mostrada ao mundo pela pregação fiel do Evangelho. E cada um de nós deve assumir o papel, nas devidas proporções, de proclamar o Evangelho da salvação de Cristo. Esse é papel do pastor. Não, o papel do pastor como pregador ordenado para pregar, ensinar, orientar a igreja, mas também para cada crente, como proclamador, como testemunha, como martirel do Evangelho, para testemunhar de Cristo, para compartilhar a sua fé, para partilhar a vida que você experimentou, para que outros conheçam a salvação do Senhor. É impressionante como nós somos rápidos para postar nas nossas redes sociais e contar para os nossos amigos que nós conseguimos comprar o carro novo, a casa própria, que o filho passou no vestibular. Nós somos rápidos, ou que o filho formou. Nós postamos as fases até. Está nessa fase, agora está preparando para a formatura, agora formou, agora vai para a pós-graduação. E nós postamos isso constantemente.
com alegria, com empolgação, com júbilo. Mas nós não fazemos a mesma coisa com a melhor notícia que nós já recebemos na vida, que é a notícia de que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio da sua morte na cruz. Nós não somos tão rápidos para compartilhar com os nossos colegas, com os nossos familiares, a mensagem do Evangelho. Mas nós devemos proclamar. E qual é o propósito? O propósito está no verso 16. Diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui nós temos duas coisas. A primeira, o próprio Senhor Jesus diz, no Sermão do Monte, quando fizerem as suas boas obras, façam escondido. Não veja a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita. Aí depois ele mesmo fala, faça suas obras em público, para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. O que é que Jesus está dizendo aqui? São duas coisas diferentes. Quando ele proíbe que façamos as nossas boas obras para mostrar aos outros, é para que nós não façamos as nossas obras para autopromoção. Como diz o paraense, não façamos as nossas obras para se amostrar. Não façamos isso. Ele mesmo diz que os homens que agem assim, que fazem boas obras para serem notados, para serem percebidos, já recebem o que deveriam receber, o louvor dos homens. Nada mais do que o louvor dos homens, dirigido a eles. Mas quando nós vivemos a nossa vida de acordo com a verdade do Senhor, vivendo uma vida que glorifica o nome de Cristo, dando bom testemunho e proclamamos a verdade do Senhor coerentemente com aquilo que vivemos, as nossas boas obras atribuem louvor, atribuem glória, não a nós, mas ao nosso Pai que está nos céus. E assim, homens glorificam a Deus por causa do nosso proceder, das nossas boas obras. A segunda coisa, o segundo problema que nós percebemos aqui, é que muitas vezes os homens ficam irados conosco por causa do nosso proceder. O mundo fica revoltado com os crentes. Então, assim, nós devemos concluir que Jesus está falando que aqueles que são eleitos, os homens que serão salvos, aqueles que devem conhecer a verdade da salvação, verão através de nós, é através da igreja que outros conhecerão a verdade do Senhor. Os que crerão, os que ainda não creram e que crerão no Evangelho, crerão através do nosso testemunho, crerão através da nossa pregação. Por isso nós temos essa responsabilidade. Preguemos para que outras pessoas reconheçam a glória de Cristo e confessem a Cristo como Salvador. E não há nada que atribua mais glória a Deus do que quando alguém crê no seu Filho para a salvação. Deus é grandemente glorificado quando alguém crê para a salvação. Paulo, falando sobre isso em Efésios, diz que Deus nos salvou para o louvor da glória da sua graça. A glória da graça de Deus é exaltada quando alguém recebe a graça da salvação por meio do Evangelho. Por isso, preguemos, façamos as nossas boas obras, vivamos de modo bíblico, de modo coerente com o Evangelho, de modo digno do Evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado através de pessoas que crerão no nome do Senhor. A luz não existe para si mesma, mas para beneficiar outros. Assim, nós não somos luz para nós mesmos. Nós somos luz para o bem dos outros e para a glória de Deus. Nós somos luz para o benefício de outros que serão salvos e para a glória do nosso Deus que salva. O objetivo final da influência cristã é que Deus seja conhecido, que Deus seja amado, que Deus seja crido e glorificado através de pessoas que antes eram resistentes, rebeldes,
a vontade e a verdade do Senhor. Irmãos, nós não podemos agir contrariamente à nossa natureza. Aquele rapaz, lastimavelmente, se alegrou naquele dia ao concluir o seu curso, dizendo para o pastor: pastor, graças a Deus, estudei 4 anos lá e ninguém descobriu que eu era crente. Como pode alguém se alegrar porque a sua identificação com Cristo não foi notada? Como pode alguém se alegrar porque a sua identificação com a igreja de Cristo não foi percebida? Não é natural um crente pensar assim. Não é natural alguém que diz temer o Senhor e viver para a sua glória pensar assim e afirmar tal coisa. E é mais triste quando nós ouvimos histórias de irmãos no mundo árabe, em outros contextos, onde a pregação do Evangelho, onde a identificação com a igreja e com Jesus Cristo é proibida, e que essas pessoas correm risco de morrer por assumirem a fé cristã publicamente, e ainda assim, jovens assumem a sua fé perante a sociedade, perante a família, e são expulsos de casa porque se identificaram com Cristo. Não temeram se identificar com Cristo. Mulheres são abandonadas pelos seus maridos e às vezes apedrejadas pelos seus maridos porque assumiram publicamente a sua identificação com a igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Homens são expulsos das suas comunidades, pessoas perdem os seus empregos, pessoas são ameaçadas, crentes são decapitados, simplesmente porque não conseguem ser nada diferente do que eles são. Sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. E nós que vivemos num mundo de facilidades, onde a maior perseguição que nós vamos sofrer será ideológica. O máximo que farão conosco será nos xingar na internet. E ainda assim, nós não temos coragem de assumir a nossa natureza, de assumir a nossa identificação com Cristo e com a igreja, e dizer: eu sou da luz, eu sou a luz, eu sou sal, e eu vou viver de modo diferente, influenciando e transformando o ambiente ao meu redor, para que a glória de Deus seja manifestada, e assim não só o ambiente ao meu redor seja transformado, mas que através da minha vida, do meu testemunho, vidas sejam transformadas, assim como a minha e a sua vida foram transformadas pelo poder do Evangelho. Assim como o sal e a luz agem no ambiente onde estão, o cristão deve também fazer diferença no ambiente onde estão. Você vai fazer isso vivendo uma vida santa e de bom testemunho, proclamando a verdade do Evangelho. Por isso, seja o sal do reino, seja a luz do reino, seja nas mãos do Senhor, o sal que preserva e que transforma esse mundo caído. Seja nas mãos do Senhor a luz que aponta para Cristo e que aponta uma nova direção para que outras pessoas possam ver o caminho do reino, o caminho da luz, e juntem-se a nós nessa caminhada pelo reino. E assim nós vamos juntos, ensinando outros que eles também são sal e que eles também são luz. E de mãos dadas, juntos, crendo no poder do Evangelho, nós prosseguimos pelo Rei e pelo reino, para a glória do Senhor. Que Deus nos use como sal e luz, para a glória e para o louvor do seu nome. Amém? Vamos orar. Ó Senhor Deus,